Como estou trabalhando aqui o meu motivo nessa cor e eu estou usando sobrinhas, eu vou tentar fazer aqui as duas carreiras nessa cor. Caso não dê, a gente troca aí e muda a próxima carreira. Então, eu vou iniciar aqui com anel mágico. Introduzo a minha agulha aqui, ó. Busco o fiozinho que vem do novelo por dentro desse círculo. E faço uma correntinha para prender. Vou levantar aqui mais uma, duas, três, ficando com 3 correntes para a altura de um ponto alto e uma para separação. Volto no mesmo círculo e coloco mais um ponto, uma corrente. Laço meu fio, volto no mesmo círculo, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Vou fazer essa repetição até que eu tenha um total de 12 pontos altos aqui dentro. Fiquei com 12 pontos altos aqui dentro, separados por uma correntinha. Após o ponto alto de número 12, eu coloquei mais uma correntinha, ó. Agora, eu vou puxar esse fiozinho para fechar o meu círculo. Vou introduzir a agulha novamente aqui na alcinha, venho aqui eu tenho as 4 correntinhas, então, eu venho contando do ponto alto pra cá, na segunda correntinha, e fecho com ponto baixíssimo. Se você contar da correntinha de baixo pra cima, você vai introduzir essa agulha na correntinha de número 3. Tem que sobrar uma correntinha de espaço aqui em cima, tá? Agora, eu levanto uma correntinha pra iniciar a segunda carreira. Vou vir aqui, ó, abraçar essa correntinha que simboliza um ponto alto, buscar o meu fio do novelo e dar uma laceada. Laço meu fio novamente e faço o mesmo processo. Laceio. Agora, eu tiro, deixando 2 alcinhas assim. E eu tiro novamente. Esse aqui é o ponto puff em relevo. Laço meu fio e vou vir aqui, ó, nesse espaço entre esse ponto e vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem dar correntinha, vou laçar meu fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, nesse próximo ponto alto. Lacei o meu fio. Laço o fio que vem do novelo, abraço o ponto alto novamente, busco o fio do novelo e laceio novamente. Busco o fio do novelo e tiro. Busco o fio do novelo e tiro. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, venho no próximo ponto e vou repetir o ponto puff. Laceio. Laceio, tiro e tiro. No próximo espaço, eu coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Meu fio não vai dar. Laço meu fio sem dar corrente, eu venho no próximo ponto e vou repetir o ponto puff. 1, 2. Tiro e tiro. Faço 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, venho no próximo ponto, ó. E repito o ponto puff. É um ponto puff light, com 2 pontos, né? Com 2 laçadas, ó. Entro no espaço e coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço meu fio, abraço aqui, fazendo mais um ponto puff em relevo. Então, gente, a distribuição da segunda carreira é dessa forma. Ó. Vou fazendo ponto puff em todos os pontos, abraçando todos os 12 pontinhos da carreira anterior, intercalando com
Entre um puff e o outro, coloco 3 pontos altos. Entre um e o outro, 3 correntes. 3 pontos altos, 3 correntes. 3 pontos altos, 3 correntes, até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu terei 4 espacinhos de correntinha e 4 espacinhos de pontos altos. E em todos os pontos altos, eu terei pontos puffs, tá bom? Eu vou só emendar um pedacinho de fio aqui pra mim terminar essa carreira, tá bom? Vocês não reparem aí que vai mudar um pouquinho a coloração. E a gente já volta. Chegando aqui no finalzinho da carreira, você colocou 3 correntinhas, você vai terminar com um espacinho de correntes, porque você iniciou com espaço de pontos altos. Bem aqui em cima, tá, ó. Aqui eu tenho o primeiro ponto puff, então você vai pegar bem em cima. Vai introduzir a agulha e vai fechar com ponto baixíssimo. Ficou um pouquinho diferente a coloração aqui, mas não tem problema, porque a intenção aqui é te ensinar, né, como fazer aqui essa carreira, tá bom? Da partir da próxima, você vai ver que a gente vai estar com um motivo totalmente da mesma cor. A cada etapa que você for avançando, você já vai deixando os arremates concluídos, que aí, no final da sua confecção, não fica cansativo. Você finaliza todas as trocas de cores com os fiozinhos já devidamente arrematados, e isso é vida, gente. Eu peguei uma agulha um pouquinho mais fina para facilitar. E esse arremate do meio do anel mágico, eu não vou arrematar ele agora, porque eu tô decidindo ainda se eu vou colocar alguma pérolazinha, tá? Então, eu fiz 2 nozinhos, junto os fios novamente e escondo aqui mais um pouquinho, ó. E aí, eu corto esse excesso. Esse aqui é o do anel mágico, tá? Tô falando pra vocês que eu ainda tô decidindo se eu vou colocar alguma pérola aqui no meio. Caso eu for pôr, aí eu uso o mesmo fiozinho aqui. Então, eu vou deixar ele aqui mais um pouquinho. Agora, eu vou fazer a troca de cor. Para essa fase aqui, eu usei Off-White, a cor Off-White da marca Charme, cabo duplo também. Mas me sobrou só esse aqui, ó. Então, não vai dar pra mim fazer agora nesse motivo com vocês. Então, eu vou substituir o cabo duplo da Charme por esse ordem 6, tá bom, gente? Na cor branca. Vou fazer aqui um nozinho. Em qualquer cantinho aqui, eu vou introduzir minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. E uma corrente para a altura do meu ponto alto. Eu já vou guiar esse fio do arremate assim, nessa posição, que aí eu venho trabalhando os pontinhos e mantendo ele escondido por trás, já fica pronto essa fase do arremate também. No mesmo lugar aqui, eu vou colocar mais um ponto alto, mais um ponto alto. Vou fazer uma, 2 correntinhas. Laço meu fio, venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com um leque aqui de 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas, tudo aqui na mesma alcinha do canto. Laço meu fio sem dar correntinha, e agora eu vou trabalhar em cima desses pontos aqui. Então, aqui, ó, fica meio apertadinho, ó, mas em cima desse ponto, eu coloco um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E aqui, mais um ponto alto. Então, em cima dos pontos da carreira anterior, eu coloquei 5 pontos altos, um para cada ponto. Agora, eu entro dentro do cantinho, ou seja, dessa alcinha, novamente de correntinhas. E aqui, eu vou colocar novamente 6 pontos altos, separados aí por 2 correntinhas.
Então, eu coloco os 3 primeiros pontos. 1, 2 correntes. Laço meu fio, venho no mesmo lugar e coloco mais 3 pontos. Ficando dessa forma. Laço meu fio e venho trabalhar aqui em cima deste pontinho novamente. Um pouco apertadinho aqui. No próximo. Próximo. Novamente, então, eu fiquei com 5 pontos altos. Laço meu fio, venho dentro da próxima alça, onde eu vou trabalhar novamente 6 pontos altos, separados aqui por 2 correntinhas. Então, coloco 3, 2 correntinhas, mais 3. Agora, eu venho trabalhar em cima dos pontos. Cinco pontos altos novamente, e eu venho finalizar aqui o meu último canto. Colocando 1, 2, 3. 2 correntes. Novamente, no mesmo lugar, mais 1, 2, 3. E aqui, ó, vou trabalhar ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e o último, 5 pontos. Vou vir aqui, ó, eu tenho o ponto baixo e a correntinha inicial do início da corrente, da carreira. Na correntinha inicial, ó, eu introduzo a minha agulha no meio dela, busco o meu fio do novelo, passo no meio dessa correntinha e vou passar aqui, ó, nessa alça que está na agulha, formando um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha para travar e posso cortar meu fio. É essencial que a cada carreira, além dos arremates, você cuide de estar, ó, arrumando os seus pontinhos. Assim, ó, os cantinhos, para que no final você tenha o resultado de um motivo bem quadradinho, tá? Caso você ainda não tenha a placa que bloqueia, assim como eu, é muito essencial que você tome esses cuidados, ó. Tá? Vira o seu trabalho aqui, ó, já traz esse arremate aqui pra trás. Percebam que eu mudei a agulha aqui pra facilitar, né, o meu deslizamento aqui. Ó, como é fio 6, eu abro no meio. 3 cabinhos pra cada lado. Sempre tomando aquele cuidado pra não ficar repuxando, tá, gente? O primeiro nozinho você não aperta muito. E o segundo você já pode apertar bem. Junta os cabinhos novamente, esconde mais um pouquinho os excessos. Agora, nós vamos fazer essa fase aqui que eu fiz em azul. Então, eu vou usar essa cor 2012 azul candy da marca Charme, tá? Eu fiz uma bolinha aqui, ó, puxando o fio aqui do meio, pra mim não tirar a embalagem, mas você pode trabalhar com cabo de dentro e de fora, se preferir, tá?
Mas como eu quis manter na embalagem, então eu puxei um pouquinho, alguns metros, enrolei numa bolinha, cortei meu fio, depois peguei a ponta que vem aqui de dentro e juntei 2 cabos, tá bom? E agora a gente vai trabalhar, então, esta carreira com pontos baixos. Então, em qualquer cantinho, a gente introduz a agulha, busca o fio aqui pra cima. Nesse cabinho mais curto, eu puxo ele pra fazer uma correntinha. Largo ele agora, puxo o fio que vem do novelo e faço mais uma correntinha. Volto no mesmo lugar e coloco um ponto baixo. Mais um. E mais um. Essa correntinha que eu coloquei, eu vou ignorar ela, tá? Ela é simbólica, eu não vou contar ela como ponto. Agora, eu venho trabalhando aqui, ó, pegando no ponto alto e já mantendo esse fio do arremate aqui por dentro. Então, no primeiro ponto alto, eu coloquei um ponto baixo. No segundo, mais um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto e no quinto. Então, eu fiquei com 5 pontos baixos, um para cada pontinho, ó. Agora, eu vou laçar meu fio e vou vir trabalhar aqui, ó. Eu tenho os 3 pontos altos aqui no meio, entre um ponto alto em relevo e o outro. Então, no ponto alto do meio, eu vou introduzir a agulha dessa forma, vou buscar o fio que vem do novelo, vou alongar até a altura do ponto alto na cor branca, tá vendo? Ó, ele tá bem na alturinha aqui, ó. Vou laçar novamente, vou fazer o mesmo processo, vou passar a agulha por trás do ponto, vou buscar o fio que vem do novelo, vou alongar até a altura do ponto alto branco. E agora, eu vou tirar esses pontinhos juntos, ó. Ficando esse efeito aqui, ó. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, coloco um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo. Fiquei com 5 aqui por cima novamente. Entro dentro do cantinho, vou colocar 1, 2, 3. Aqui no primeiro ponto em branco, um ponto baixo, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto novamente. Laço meu fio, vou vir aqui novamente. Eu tenho 3 pontos aqui, então, no segundo ponto ou no ponto do meio, eu vou introduzir a agulha dessa forma. Busco meu fio do novelo e alongo. Laço meu fio, vou novamente no mesmo lugar, busco o fio do novelo e alongo. Com os fios bem alongados, eu passo aqui a agulha e tiro todas as laçadas de uma vez só. Vou trabalhando agora com pontos baixos, com a mesma didática. Cinco pontos baixos, entrei no cantinho, vou colocar 3 pontos baixos no cantinho. Trabalho mais 5 pontos baixos desse lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, vou fazer aqui o ponto puff em relevo, ó. Então, alongo, alongo, tiro e tiro.
5. Vou cortar meu fio. Se você prefere agulha de tapeceiro para esse processo, você pode usar agulha de tapeceiro, tá? Eu vou fazer com a agulha assim, normal mesmo. Então, esse aqui, ó, é o pontinho que eu falei que a gente não ia contar ele, tá? Então, eu venho no próximo. Introduzir a agulha de trás pra frente, em cima do pontinho baixo, bem em cima. Vou pegar esse fio que eu cortei e vou levar lá pra trás. Agora, eu venho nesse último ponto baixo aqui, ó, em cima da carreira branca. Vou pegar nele de trás pra frente, mas eu vou pegar nas duas alcinhas. Você percebe que eu tenho essa alcinha aqui atrás e tenho essa aqui, ó. Eu vou pegar de cima pra baixo, introduzindo a minha agulha dessa forma. Passando, ela ficou bem no meio do ponto baixo. E eu vou levar esse fio lá pra trás. Prontinho. Agora é só eu fazer o arremate aqui. Como eu já estou trabalhando com 2 cabos, fica mais fácil eu separar, tá? Mas você desfia o seu fio ao meio, muda de posição, ou seja, enrosque alguma alcinha, uma das partes. E o primeiro nozinho, você não aperta muito. O segundo, você já pode apertar bem. Vamos esconder novamente mais um pouquinho. E pode cortar os excessos. Esse também nós já caminhamos com ele aqui por trás, então já tá bem firminho. E tá pronto aqui o nosso square. Você pode fazer muitos trabalhos com ele, muitos mesmo, tá, gente? Nesse mesmo vídeo eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz a união, ó. E eu também aqui fiz o miolinho, né, ou seja, a primeira carreira em cor diferente, ó, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz a união dos 3 sem corte. E aí, num próximo vídeo, eu venho mostrar pra vocês o que eu inventei com essas peças, tá bom? Para a união, eu vou usar a mesma cor aqui do centro, tá? Eu não lembro mais, gente, se é Bella Fashion, se é Charme, tá com cara de ser Bella Fashion. Eu perdi aqui a embalagem, tá? Mas você pode usar os fios e as cores de sua preferência. Eu também estou usando cabo duplo, ó, um de dentro e um de fora, e tá bem no finzinho, tomara que dê aqui. Vou laçar meu fio. E vou pegar aqui qualquer uma das peças, tá? E vou começar fazendo bem aqui, ó, tenho 3 pontos baixos na curvinha. No ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente para a altura do meu ponto alto. No mesmo lugar, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiquei com 3 pontos altos aqui, um representado pelo ponto baixo e a correntinha, e 2 normais. Vou fazer 2 correntinhas, venho no mesmo lugar e coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu fiquei com um leque de 6 pontos altos separados por 2 correntinhas, todos no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha, laço meu fio, vou pular um ponto baixo na base. No próximo, eu coloco um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, eu pulei um ponto e nos outros 3, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Aqui no ponto puff, um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. Então, fiz mais um bloquinho de 3 pontos altos, um após o outro. Uma corrente, pulo um ponto,
Um ponto alto, 2, 3. Uma corrente, pulo esse ponto aqui, venho aqui nos pontos baixos do canto, e no segundo ponto, eu vou fazer mais um leque. 1, 2, 3. 2 correntes no mesmo pontinho, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente, pulo um ponto na base e a partir do segundo eu coloco um bloquinho de 3 pontos altos novamente, um seguido do outro. Uma corrente, pulo um ponto, 1, 2, 3. Uma corrente, pulo um ponto, uma corrente, cheguei no canto novamente. Então, no ponto baixo do meio, dos 3 que a gente tem no canto, no segundo ponto baixo, eu vou fazer aqui, então, novamente, o leque. 3 pontos altos, 2 correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, pular um ponto na base e distribuir aí as sequências de 3 pontos altos, um após o outro, até chegar no próximo canto. Vou dar um pause para desembolar meu fio. Desembolei meu fio aqui e dei uma adiantadinha, ó. Então, cheguei aqui no ponto baixo do canto, coloquei 3 pontos altos, e agora nós vamos fazer diferente. Nós não vamos completar o canto com o leque e vir nessa direção. Nós vamos colocar uma correntinha, fizemos a primeira parte do leque, né? Colocamos 3 pontos altos, uma correntinha, e agora eu vou pegar aqui mais um square, e também no cantinho, no ponto baixo do meio, eu vou estar colocando um ponto alto, ó, dessa forma assim, ó. 1, 2, vem aqui no segundo. E aqui, ó, eu completo um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. No mesmo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos altos aqui, uma corrente e 3 pontos altos já no novo motivo, tá vendo? Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar avesso com avesso das minhas peças, essas que eu já estava trabalhando e essa que eu estou introduzindo, dessa forma assim, ó. Vou colar assim um no outro, ó. Certo? Vou vir aqui, ó, nesse espaço que eu tenho do motivo que eu já vinha trabalhando e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir nesse novo que eu acabei de introduzir. Então, eu vou pular um ponto baixo, normalmente, e a partir do próximo, eu coloco um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Ao invés de eu colocar uma correntinha de separação, eu venho aqui, ó, no motivo, onde eu já tenho a carreira em lilás pronta, pego bem aqui no espaço de correntinhas e coloco um ponto baixo. Laço meu fio, volto para o motivo que eu estou introduzindo, pulo um ponto na base, e a partir do próximo, eu coloco 1, 2,
3. Ao invés de colocar correntinha de separação, eu venho aqui no motivo, ó, bem no espaço de correntinha, introduzo a agulha dessa forma e faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo um ponto baixo na base e coloco mais um bloquinho aqui desse lado de 3 pontos altos, um para cada ponto baixo. Volto lá no motivo pronto, ó, no espaço de correntes e coloco um ponto baixo. Laço o fio, venho no ponto baixo do canto, no segundo ponto baixo, coloco 1, 2, 3 pontos. Como aqui é o canto, eu coloco uma correntinha. Venho aqui no canto, ó. Se eu abrir dessa forma, ó, você vai conseguir visualizar melhor. Vou vir aqui no canto e vou colocar ponto baixo. Então, venho no canto, ponto baixo. Faço mais uma correntinha, laço meu fio. Vou voltar exatamente pro mesmo lugar onde eu fiz esse bloquinho de 3 pontos altos. Ó, e vou colocar a segunda parte do leque que ficou faltando, que são os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma corrente, pulo um ponto no próximo. 1, 2, 3. Uma corrente, e assim eu vou seguindo normalmente. Chegando aqui, eu faço esse canto normal, e quando chegar aqui, vai chegar o momento de eu introduzir a nova peça aqui. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, trabalhei, ó, essa carreira, esse canto, cheguei aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Caso eu quero trabalhar só com 2 square, então, agora eu seguiria o canto normalmente e prosseguiria aqui. Mas eu ainda quero introduzir mais uma peça. E você vai fazer assim se você quiser fazer com muito mais peças, tá bom? É só repetir o processo. Então, eu coloquei 3 pontos altos, uma corrente agora, vou laçar meu fio, vou pegar a próxima peça, então, sempre no ponto baixo do meio, a gente tem 3 pontos no canto, né? Então, no ponto baixo de número 2, eu coloco aqui, então, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, tudo no mesmo ponto, tá, gente? 3. Vou virar, ó, fazer esse processo aqui, ó. Só que eu vou segurar assim, que facilita pra mim. Vou vir aqui na peça que já está pronta e vou no espaço de correntinhas, vou colocar, ó, um ponto baixo. Laço meu fio, volto aqui, pulo um ponto na base e a partir do segundo, um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Ao invés de eu dar correntinha de separação, eu venho aqui no espaço de correntinha do square, que já está pronto, e faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo um ponto. 1, 2, 3. Venho aqui no espaço de correntinhas, ponto baixo. Laço o fio, pulo um ponto. 1, 2, 3. Venho no espaço de correntes, um ponto baixo. Laço meu fio, pulo um ponto, e agora eu vou vir trabalhar aqui no ponto do meio do leque, tá? Do leque não, do canto. Então, aqui eu coloco 1, 2, 3. Como é canto, eu coloco uma corrente, vou aqui no canto, ó,
venho aqui, ó, bem no meio e coloco um ponto baixo. Faço mais uma corrente, venho no mesmo lugar aqui e completo esse leque colocando 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, pulo um ponto e a partir daqui eu continuo fazendo os bloquinhos novamente, tá, gente? Embolou meu fio aqui, ó, trabalhar com 2 cabos é bem desafiador. Quando você não faz as bolinhas certas, né? Então, quando chegar, ó, eu vou vir aqui, eu não vou mais introduzir peça, tá? Então, eu vou fazer essa curva normal, colocando o leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, venho, faço essa curva. Quando chegar exatamente nesse ponto, para você não ficar com dúvida de como que você vai distribuir aqui os pontos nesse espaço, eu volto com você. Então, dei a volta, ó. Chegando aqui, falta um pontinho para mim chegar no espaço que seria o leque. Então, vou colocar uma correntinha, venho nesse pontinho, exatamente no ponto que eu fiz os 3 pontos altos, e vou colocar aqui mais 3 pontos altos, para completar o lequinho. Vou colocar uma correntinha, vou virar aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha novamente. Laço meu fio e venho aqui, exatamente no pezinho onde eu coloquei esses 3 pontos altos novamente, e completo aqui esse outro leque do lado de cá, colocando mais 3 pontos altos. 1, 2, e meu fio embolou de novo. Mais um, 3. Faço uma correntinha. Aqui, ó, pulo um ponto e faço um bloquinho de 3 pontos altos normalmente. Nessa parte aqui é normal, como a gente já vinha fazendo em todo o processo. Uma corrente, pulo um ponto. 1, 2, 3. Uma corrente, pulo um ponto. 1, ó, aqui ficou um canto, aqui outro canto. Aqui um canto, aqui outro canto. Aqui um canto, aqui outro. Então, novamente aqui, ó, fiz os 3 bloquinhos, né? Fiquei com 3 bloquinhos em cima desse square, assim como aqui. Fiz uma correntinha e vou vir aqui completar mais esse canto. Então, no mesmo buraquinho onde eu coloquei, no mesmo pontinho, os 3 pontos altos, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, tenho 1, 2, 3. Faço uma corrente, venho aqui, ó, e coloco um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui nesse outro pontinho e coloco mais 3 pontos altos. E o restante, gente, é igual, você vai distribuir mais 3 bloquinhos aqui, e quando chegar no final eu volto pra gente arrematar juntas. Completei aqui os 3 bloquinhos, vamos fazer uma correntinha, e aqui, ó, em cima da correntinha, que eu iniciei aqui o primeiro bloquinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Lacei o meu fio e posso estar cortando. Caso você queira fazer aquela finalização que a gente fez aqui, como a gente fez na cor em azul, fique à vontade, tá? Agora, eu pego aqui, ó, nesse ponto à frente e levo pra trás. E aí, vou cuidar dos arremates da mesma forma que eu ensinei vocês aqui no processo da montagem do quadradinho. Arrume bem os cantinhos e volte aqui para a próxima aula para ver o que a gente vai inventar. Gente, tem muitas possibilidades, tá? Muitas possibilidades aqui. Para você fazer várias coisas com esses quadrados. Beijinho e até o próximo vídeo.